Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro. Começa agora o Jornal Band Minas. Acompanhe comigo os destaques do dia. Ministério Público se reúne com representantes de empreiteiras para acordo sobre queda do viaduto Guararapes. Prefeito Márcio Lacerda, otimista, após visita da Unesco ao conjunto da Pampulha, que concorre a título de Patrimônio Mundial, mas ainda há desafios. Outubro Rosa, campanha chama a atenção para conscientização e combate ao câncer de mama. Faltando pouco mais de 2 meses para o Natal, o comércio já oferece artigos de decoração na expectativa de recuperar as vendas deste ano em meio à instabilidade econômica. E os últimos preparativos de Cruzeiro e Atlético para os jogos do fim de semana. Agora, no Jornal Band Minas. O promotor Eduardo Nepomuceno se reuniu hoje com representantes das empresas Consol e Covan, responsáveis pela execução da obra do viaduto Guararapes. Maurício Lana, presidente da Consol, e José Paulo Mota, diretor da construtora Covan, participaram da reunião com o promotor Eduardo Nepomuceno na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte. Durante a reunião, além da resolução de alguns impasses, o Ministério Público determinou às empresas o ressarcimento dos valores gastos com a obra aos cofres públicos. Foram superados alguns entraves de discussões relativos, por exemplo, a se vai ser construída ou não a trincheira. A Prefeitura já manifestou que, por enquanto, não tem esse interesse. Então, a discussão é apenas em relação à reparação do dano. O viaduto desabou em julho de 2014 na região norte de Belo Horizonte. 2 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas. Existe, inicialmente, uma resistência em relação à assunção da culpa. Por um outro lado, existe um espírito de colaboração, seja com o Ministério Público, com as investigações e também com a possibilidade de reparação do dano. Então, essa possibilidade ela existe, ela é concreta. De acordo com um documento elaborado pela Prefeitura e entregue ao Ministério Público, o prejuízo com o viaduto passa de 13 milhões de reais. Uma nova reunião foi marcada para o dia 6 de novembro. Existe a definição de que algumas pessoas serão processadas, sobretudo servidores públicos, que faltaram com os deveres de zelo pela coisa pública no momento em que contrataram empresas sem um projeto básico, contrataram para a realização de obras, fizeram pagamento de serviços que não tinham sido totalmente executados, omitiram-se na fiscalização do serviço, né? Então, de certa forma, contribuíram para o resultado. Caso as empresas também não concordem com a reparação, elas serão incluídas nessa ação a ser ajuizada brevemente, logo depois que a gente superar essa discussão a respeito da reparação do dano ou não. Por meio de nota, a Covan ressaltou que foi a única parte até agora que pagou os prejuízos causados pela queda da alça do viaduto, a pedido da Prefeitura e do Ministério Público. Segundo a empresa, o valor passa de 10 milhões e foi gasto com apoio às vítimas e obras no local, mas não está relacionado ao acordo com o Ministério Público. Já a Consol afirma que vai estudar a proposta do Ministério Público no que lhe cabe como autora dos estudos e projeto, sem ter participado do acompanhamento da execução da obra. E o conjunto moderno da Pampulha pode se tornar Patrimônio Mundial da Humanidade. A visita técnica já foi feita e a votação acontece em junho do ano que vem. Caso seja eleito, o conjunto deve ampliar investimentos e também o fluxo de turistas à capital mineira. O conjunto moderno da Pampulha inclui a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube e a Casa Juscelino Kubitschek, todos construídos entre 1942 e 1943, às margens do Espelho d'Água. A visita técnica ao conjunto já foi concluída e a Pampulha parece ter agradado a arquiteta enviada pela Unesco. A natureza do objeto, ela dificilmente seria ou será objeto de contestação do ponto de vista da importância do conjunto moderno da Pampulha para o mundo.
Atualmente, 1.007 sítios são reconhecidos como patrimônio mundial, entre eles as cidades de Diamantina, Mariana e Ouro Preto. Na reunião de balanço da avaliação técnica, o prefeito Márcio Lacerda demonstrou otimismo e falou sobre a limpeza da lagoa. Desde 2009 nós estamos investindo e a partir de 2010 é que passamos então a buscar financiamentos, inclusive apoiando a Copasa no processo PAC-Copa, para que a Copasa conseguisse os recursos para as obras de saneamento. E então, daí fomos também atrás do financiamento internacional para ajudar, nesse processo de recuperação da qualidade das águas. A candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha já foi aceita e vai ser votada em junho do ano que vem. Caso se torne patrimônio mundial da humanidade, o conjunto deve ampliar investimentos e o fluxo de turistas em Belo Horizonte. Minas não é só barroco, não é só Ouro Preto ou Diamantina ou Congonhas. Nós já temos 3 patrimônios mundiais aqui em Minas e com esse outro realmente a gente abre uma nova porta. A seguir, times mineiros se preparam para a rodada do fim de semana. E ainda, comércio já oferece artigos de decoração natalina. Agora, 6h56, brevíssimo intervalo, já a gente está de volta. Jornal Band Minas. Oferecimento Casa